Bom dia, tudo bem, turma? Dando continuidade ao nosso assunto aí de citologia, ó, dentro da membrana plasmática ou membranas celulares, né? Tá? Lembrando que são três coisas muito importantes da membrana. A primeira é a sua composição química, que ela é lipoproteica. A segunda é que ela delimita a célula, isso é visível, microscopia eletrônica. E a terceira é que ela é semipermeável. Então, dentro desse contexto da permeabilidade celular da membrana, ó, nós temos os transportes através da membrana, ou seja, como entram substâncias e como saem substâncias das células. Então veja bem, para manter um equilíbrio interno, as membranas celulares precisam absorver água, liberar água, elas precisam absorver íons, liberar íons, elas precisam exportar substâncias dentro das células e importar substâncias para dentro das células. Tudo isso se dá através da permeabilidade, que é semipermeável. Ou seja, uma permeabilidade, olha aqui, ó, seletiva. O fato é que a permeabilidade das membranas se dá por dois mecanismos: transportes passivos e transportes ativos. Ó. Então, eu tenho dois tipos básicos de transportes através das membranas plasmáticas. Ele pode ser passivo, sem o gasto de energia, ou ativo, com o gasto de energia. Lembrando que energia para nós é ATP, tá? Adenosina trifosfato. Os transportes passivos, sem gasto de energia, ocorrem passivamente, não dependem de uma geração de energia interna da célula, uma geração de energia através da respiração celular, são de três tipos. O primeiro tipo é a famosa difusão, ou difusão simples. Dentro dos passivos eu tenho três tipos, tá? A difusão simples. O segundo tipo é a osmose. E o terceiro tipo, a difusão facilitada. Já já ela aparece, tá? Mas eu tenho três tipos. Então, como é que se dá a difusão? O que é o processo de difusão? Então, o processo de difusão é assim, é a passagem, ó, espontânea, ou seja, sem gasto de energia, de uma substância através da membrana plasmática pelo fato da membrana ser permeável, tá? Mas como que se dá essa difusão? Ela se dá normalmente, quando eu falo em difusão, eu estou falando do soluto, ou seja, aquela coisa ou aquele íon que se dissolve, não aquele que dissolve, é aquele que é dissolvido, ou seja, aquele que se dissolve, que são partículas, ó, átomos, moléculas, íon, etc. Então, ele se dá de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Calma aí, vamos se acalmar. Então, é assim, eu tenho meio intracelular, eu tenho meio extracelular e eu tenho meio intercelular. O meio extracelular é tudo aquilo que está fora da célula. O meio intracelular é tudo aquilo que está para dentro da célula, ou seja, está para dentro da membrana. Então eu sempre vou adotar esses transportes, essas permeabilidades, como o limite à membrana. É aquilo que vai passar de dentro da célula para fora pela membrana ou de fora da célula para dentro pela membrana. Então notem aqui, ó. Eu tenho a própria membrana plasmática sendo representada aqui e eu tenho moléculas de oxigênio fora e moléculas de gás carbônico dentro. Então, o que se convencionou chamar de difusão simples? Então, é a passagem dessas moléculas, desses átomos ou desses íons, o que queiram, por essa membrana. Então, notem que eu tenho maior concentração, ó, eu tenho maior concentração de oxigênio fora, no meio extracelular, e menor concentração dentro. Então, vai passar para dentro do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. O que está passando? Está passando aquilo que está dissolvido, ou seja, aquilo que se dissolveu, que é o soluto. O solvente, nesse caso, aquilo que está dissolvendo isso tudo, é o líquido lá do citoplasma, basicamente água. E ao contrário está acontecendo com o dióxido de carbono, ó, com o gás carbônico. Ele está indo da onde está mais concentrado, que nesse caso é o meio intracelular, para onde está menos concentrado, que é o meio extracelular. Notem que deixaram-se poros aqui na membrana. Então, isso vai depender muito da polaridade. Substâncias que são apolares vão passar pela bicamada de lipídios. Substâncias que são polares, ou seja, tem carga elétrica, vão passar por poros de proteína. Então, esses poros aqui estão sendo representados os poros proteicos presentes nessa MP.
membrana plasmática. A tendência da difusão é haver um equilíbrio. Notem, a mesma concentração de gás carbônico fora e dentro e a mesma concentração de oxigênio fora e dentro. Tá? Quando há esse equilíbrio, a gente diz que houve uma homeostasia, uma homeostase, um equilíbrio. Então, o nosso corpo sempre visa uma homeostasia. Ele visa que, por exemplo, a concentração de solutos que esteja de íons de sódio e de potássio que estejam no sangue seja a mesma que esteja dentro das células sanguíneas. Tá? O nosso corpo trabalha para isso que se tem rim, para isso que se tem excreção, para isso que nós bebemos água. Tá? Então, difusão é isso, é a passagem do soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto de energia. Um exemplo clássico disso acontece quando nós colocamos, por exemplo, uma célula dentro de um ambiente com água salgada. A tendência é que o sódio que esteja dissolvido nessa solução salina vá passando pela membrana plasmática, tá? E ao mesmo tempo ocorra osmose. Osmose já é uma outra coisa, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa explicação. Então eu tenho aqui a difusão. E a difusão, essa difusão que eu expliquei, acabei de explicar, é a difusão simples. Existe uma difusão que não está sendo explicada aqui, que é a difusão facilitada, tá? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Facilitada. Difusão facilitada. A difusão facilitada, aqui, canais de abertura facilitada pela deglutição, infecção facilitada, tá? Então, assim, vejam bem, não tá explicado aqui nesse capítulo. Mas a difusão facilitada, ela é muito parecida com a difusão simples. Entretanto, ela tem uma proteína facilitadora. Eu conheço, na verdade, só duas substâncias ou duas moléculas que entram por difusão facilitada na célula, que são os aminoácidos e a glicose. Significa que vai passar o soluto, ou seja, aquilo que se dissolveu, aquilo que está dissolvido no solvente, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, com o auxílio de uma proteína facilitadora, também sem gasto de energia, tá? Então isso vale para aminoácidos e isso vale para glicose. Talvez por ser só por esses dois motivos, isso não esteja representado aqui. Osmose, sem dúvida nenhuma, o processo de transporte através da membrana que mais caiu até hoje em Enem e vestibulares. Sem dúvida nenhuma, o processo mais importante. Então, quando eu estiver falando de difusão, eu estou falando de soluto. Quando eu estiver falando de osmose, eu estou falando de solvente. O que é o solvente em se tratando de célula? Não 100% das vezes, mas praticamente em todas as vezes que eu estiver falando de solvente, estiver falando de célula vegetal, célula animal, citoplasma, eu vou estar falando de água. O solvente vai ser água, tá? Então, olha só, osmose é um caso especial. Envolve apenas o solvente, que, como eu acabei de falar, é sempre a água. O que acontece? A água sempre vai se direcionar para o local de maior concentração. Maior concentração em íons de sódio, por exemplo, maior concentração de íons de potássio. Então, a água vai se deslocar do ambiente de menor concentração para o ambiente de maior concentração por osmose. Osmose vai levar a célula a perder ou ganhar água, dependendo do meio que ela está. Então, o citoplasma, como nós já sabemos, é uma solução aquosa. Lembre que eu tenho solução alcoólica, solução salina, solução aquosa. Na verdade, soluções é um assunto da química. Então, lá no citoplasma está dissolvido um monte de coisas, tá? Glicídios, ou seja, açúcares, proteínas, sais minerais, etc, tá? Tudo isso está formando essa solução do citoplasma. O que acontece? Tudo isso aqui é soluto. Então, pensem assim, eu estou falando de interior da célula, eu estou falando de citoplasma, eu estou falando do meio intracelular. Se eu aumento a molaridade ali, ou seja, eu aumento a quantidade de solutos, eu vou criar um ambiente mais concentrado. Esse ambiente eu chamo de hipertônico. Então, se eu tenho uma única célula, imaginem comigo uma única célula, e essa única célula é colocada dentro de uma solução com água destilada. O que acontece? Dentro, a água destilada vai ter menos solutos, tá? Então, dentro da célula, no meio intracelular, vai se criar um ambiente hipertônico. Imediatamente, a água começa a entrar na célula por osmose. E essa célula vai se tornar túrgida, vai ficar inchada. Ao contrário, se eu mergulho essa mesma célula que tem seus próprios solutos lá dissolvidos no citoplasma,
a uma concentração X de molaridade numa água que está mais concentrada. O ambiente externo, o ambiente extracelular, se torna um ambiente hipertônico, tônico de concentração, hiper mais. Essa célula começa a perder a água por osmose. Então a célula ganha ou perde água por osmose? Vamos continuar aqui, tá? Aqui eu consigo representar bem isso, ó. Eu tenho as três possibilidades. Vamos ampliar aqui. Eu tenho uma solução hipotônica, ou seja, a célula vegetal e a célula animal aqui debaixo é vegetal. Vejam por que ela é vegetal, porque ela tem parede celular, tem um vacúolo central grande aqui, ó, e tem os cloroplastos, o que dá a ela a possibilidade de ser autotrófica. E aqui eu tenho uma hemácia, ou glóbulo vermelho, ou uma célula animal, como queira. Uma célula humana pode ser, por exemplo, porque é uma célula de mamífero. Então, quando eu coloco essas duas células em uma solução hipotônica, ou seja, menos concentrado do que o meio intracelular, dentro da célula está mais concentrada. Como é que essa célula se comporta? Ó, essa célula começa a absorver água por osmose, porque lembram que o solvente passa do meio menos concentrado para o mais concentrado sem gasto de energia. E essa célula inchou, ó, chegou até a rachar aqui, ela ficou túrgida, ela ficou inchada. Essa célula aqui inchou somente o vacúolo dentro, porque a parede celular ela dá uma resistência. Vejam bem, ela é uma estrutura externa à membrana plasmática. Entretanto, o desejo, né, o desejável, seriam soluções isotônicas, iso igual, mesma concentração no meio extracelular fora da célula e no meio intracelular fora da célula, é o que tem que acontecer com o nosso sangue, por exemplo. Quando nós comemos uma pipoca muito salgada, parte desse sódio, desse cloreto de sódio e desses íons que porventura estejam lá na pipoca, passam para dentro do nosso sangue. O nosso sangue começa a se tornar uma solução hipertônica em relação às células. As nossas células perderiam água para o sangue. O que acontece? Imediatamente o nosso organismo nos dá sede, nós tomamos água. Nós eliminamos pela urina parte desse sal, nós eliminamos pelo suor parte desse sal, desses íons, na verdade. Então vejam bem, a ideia do nosso corpo, a ideia do meio extracelular, dos líquidos que banham as células no nosso corpo e no corpo de qualquer animal, de qualquer vegetal, é uma isotonia. É que tanto a água seja perdida como seja ganho água em mesma proporção. Então o que acontece? Ela ganha e perde água por osmose. Tá? Na difusão é a mesma coisa, que seria o outro processo anterior, vai estar entrando sais minerais, entrando solutos e saindo solutos em mesma proporção. Então, o desejável é uma solução isotônica, é uma isotonia, iso igual, não uma hipotonia, hipo baixo, hipoglicemia, hipotonia. A hipotônica é quando a célula está num ambiente menos concentrado fora do que dentro. Então, ela absorve a água por osmose. E a última possibilidade é essa célula aqui, ó, estar, na verdade, num ambiente hipertônico, que é o exemplo famoso de temperar a salada com sal e vinagre, azeite, o que for, a salada de alface, fazendo com que as células vegetais, por exemplo, do alface, se for a salada de alface, percam água. Por quê? Porque a água vai se deslocar do meio menos concentrado para o mais concentrado, sem gasto de energia, causando uma murcha. Então, aqui o que vai acontecer? Vai murchar. A célula vai sofrer plasmólise. Vai plasmolizar é murchar. Desplasmolizar é inchar, que é esse caso aqui. Então, a célula vai murchar. Vejam a hemácia. Se as nossas hemácias murcharem desta forma, nós morremos. Porque a hemácia é uma célula que transporta oxigênio. É uma função primordial, essencial no organismo. Então, quando eu submeto uma célula à solução hipertônica, ou seja, mais concentrada do que dentro da célula, ela perde água por osmose. Isotônica, perde e ganha. Hipotônica, ganha. Então, o desejável é o do meio, é o centro, tá? Vejam bem, as três situações foram mostradas aqui. Hipertônico, isotônico e hipotônica. Vejam bem, de novo, há três tipos de transportes, os passivos, há dois tipos de transportes, os passivos e os ativos. Dentro dos passivos, há três tipos. Então, o primeiro foi difusão simples, o segundo, difusão facilitada, tem um facilitador para aminoácidos e glicose, e o terceiro tipo foi a osmose. Aqui representada, tá? Tem toda a explicação. E nós voltamos para o transporte ativo. Então, eu tinha transportes passivos e transportes ativos, tá? O primeiro tipo de transporte ativo
não seria esse que eu falaria aqui, mas tudo bem, vamos por essa sequência, seria a bomba de sódio e potássio. Ou seja, vamos pensando junto comigo, bombear. É isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Para eu bombear a água para o terceiro andar do prédio, para o 13º andar do prédio, o que vai acontecer? Digamos que eu faça um reuso de água, água do telhado, ele desça até as caixas cisternas na garagem do prédio e eu queira levar para cima para depois descer por gravidade uma água para reuso. Eu vou gastar energia para isso, gente. Então, transporte de bomba de sódio gasta energia. O fato é o seguinte, na bomba de sódio não é uma coisa muito simples de se perceber, mas a célula tem que sempre, vamos gravar assim, a célula tem que sempre manter mais sódio fora do que dentro. E mais potássio dentro do que fora. O que cria um grande problema para a célula, porque pensem bem. Se eu estou sempre jogando sódio para fora, imagine os NAzinhos lá fora, Na, 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 tá? Eu vou criando um gradiente de concentração, eu vou criando uma concentração maior de sódio fora do que dentro. Então ele tende a passar para dentro da célula por difusão simples. Entretanto, eu estou jogando ele para fora por bomba de sódio, eu estou empurrando ele contra um gradiente de concentração. Então eu gasto energia. E ao contrário, se eu quero manter uma concentração maior de potássio dentro, o potássio lembre que é o K, não é o P, porque o P é o fósforo, tá? Se eu quero manter esse sal mineral, o potássio, dentro da célula, para que a célula consiga ter as suas funções metabólicas, ou seja, de transformação dentro, eu vou criar um gradiente de concentração de potássio dentro, que vai acabar saindo por transporte passivo e tendo que voltar por transporte ativo. Então, que interessante, ó, essa é a bomba de sódio e potássio. A tendência é eu bombear potássio para dentro da célula, tá? Eu bombeio o potássio para dentro da célula, manter uma concentração de 20 a 40 vezes maior dentro da célula, no meio intracelular, o que vai fazer com que ele saia muito facilmente de maneira passiva e eu tenha que capturar ele novamente. E ao contrário acontece com o sódio, ó. Eu deveria manter uma concentração de, aqui, ó, de sódio, Na, esse Na+, no interior das células, tá? Cadê? 8 a 12 vezes menor, ó. Então eu tenho que manter 8 a 12 vezes menor no interior que no exterior. O que faz com que eu tenha que manter mais sódio fora do que dentro. Então o sódio acaba entrando por transporte passivo e saindo por transporte ativo. O potássio acaba entrando por transporte ativo e saindo por transporte passivo. Por isso é uma bomba de sódio e potássio. Para isso, as nossas células gastam muita energia. É por isso que indivíduos que estejam doentes não devem sobrecarregar o seu metabolismo, o seu sistema de endocitoplasmático, o sistema celular, comendo, por exemplo, alimentos muito temperados. Porque você pensa assim, eu não como muito sódio, professor, eu não como muito sal, eu não salgo muitas coisas, mas o sódio está presente nos doces, o sódio está presente nos queijos ralados, o sódio está presente nos caldos de carne. Então o sódio está presente em muitos alimentos que não seja só sal. Por isso que a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós comamos no máximo aí uns 5 gramas de sal, de colher de sódio por dia, o que naturalmente no Rio Grande do Sul nós devemos exceder, devido ao nosso hábito de comer o churrasco salgado, né? Então, para que as células consigam fazer isso, elas fazem isso gastando muito ATP, tá? Então, elas vão ter proteínas que, na verdade, atuam como bombas que gastam ATP, por isso que o transporte se chama de ativo, tá? Ó, passar substância através da membrana com gasto de energia. Aqui mostrando, né, uma figura, né, um exemplo disso, mostrando o bombeamento de sódio para fora e o bombeamento de potássio para dentro, aqui, ó, com gasto de ATP, com gasto de energia. Eu vou explicar mais vezes isso, mas são processos que nós já temos que tomar ciência, tá? São bastante importantes. O próximo tipo de transporte, os próximos 2 tipos de transportes ativos é a entrada, endocitose, endo é dentro, cito é célula, e a saída de moléculas, de partículas grandes da célula. Então, endocitose pode ser de 2 tipos, fagocitose e pinocitose. E exocitose, quando são resíduos, é chamada de plasmocitose. Então, vamos lá. A famosa fagocitose. Fago significa comer. É literalmente a célula comendo, porque organismos unicelulares, tipo protozoários, tipo amebas, que são protozoários, bactérias, por exemplo, eles não conseguem abrir uma boca e comer.
Então, se uma ameba vai englobar uma bactéria para se alimentar dessa bactéria, ela vai fazer uma endocitose, do tipo fagocitose. Ela vai abrir a membrana, gastar muita energia para isso, por isso é um processo ativo, e vai englobar essa bactéria para dentro da célula. É uma endocitose. Pinocitose, pino significa beber. É quando se faz isso, mas com partículas líquidas. Por exemplo, as nossas células do epitélio, quando eu estiver falando em epitélio, eu estou falando em tecido epitelial, do epitélio intestinal, lá nas vilosidades do intestino, nas microvilosidades, elas fazem pinocitose de pequenas gotas de gordura. Englobam gotas de gordura, gastando energia para isso. Então, aqui a fagocitose. Lembrando que após a fagocitose vai haver a digestão intracelular. Após a pinocitose vai haver a digestão intracelular. Normalmente, essas digestões intracelulares ocorrem por vacúolos, ou seja, sacos digestivos formados pelas organelas que são responsáveis pela digestão intracelular, que são os lisossomos. Mais para frente nós vamos voltar a falar disso. Tá? Aqui representando, então, células do nosso sistema circulatório, na verdade, sistema cardiovascular. Então, no nosso sangue, nós temos células que fazem fagocitose. Eu tenho os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, eu tenho os glóbulos brancos, que são os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, ou seja, incolores, né? Então, os glóbulos brancos, que são os leucócitos incolores. E aí, olha aqui, ó, eu tenho lá, porventura, micro-organismos, que são agentes estranhos ao nosso corpo, ou seja, patógenos, que porventura tenham entrado no nosso corpo, que aqui representado por bactérias, acredito eu. Os linfócitos vêm, englobam essas bactérias, se enchem de bactérias e fazem digestão intracelular. Tá? E aí o que acontece depois, eles, de tantas enzimas digestivas, eles estouram. Isso vai gerar o pus, isso vai gerar infecção. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, num assunto que é para o ano que vem, imunologia, eles vão criando imunidade se for possível. Eles vão formando células de memória, armazenando lá na medula óssea, tá? Lá nas nossas medulas ósseas, de como esse patógeno é, e cria uma imunidade, que aliás é o princípio básico da vacinação. O teu sistema de defesa, os teus glóbulos brancos, os teus linfócitos reconhecerem um antígeno, antígeno, um agente estranho ao teu corpo, e produzirem anticorpos, que são proteínas que se aglutinam a esse antígeno, acabam com esse antígeno e se lembram como esse antígeno é. Quando você entrar em contato novamente com esse mesmo patógeno, com esse mesmo antígeno, você já tem anticorpos para esse antígeno, e também tem células de memória que lembram como ele é e atacam ele, não deixando ele multiplicar no teu organismo. Então a fagocitose não ocorre só em micro-organismos, ocorre também no nosso corpo, tá? Aqui mostrando um pouquinho a fagocitose no sentido de entrada, englobamento de partículas sólidas, faga, comer. Eu não bebo comida, eu como comida, então faga, comer. A célula come, faz o fagossomo, isso vai ser digerido pelos lisossomos. E aqui mostrando a pinocitose, que é englobamento, ou seja, a entrada de partículas que não são pequenas suficientemente para passar pelos poros da membrana, e sim tem que se abrir a membrana e formar um pinossomo, ó. Só que são líquidas. No nosso caso, gotículas de gordura. E a exocitose, vamos voltar aqui na exocitose, vamos achar a exocitose, aqui a exocitose, ó. A exocitose, aqui, vamos achar ela aqui. É a saída, aqui, ó. Então, muitas células são capazes de eliminar substâncias previamente armazenadas em bolsas plasmáticas membranosas. Esse processo de eliminação é denominado exocitose, saída, ó. Por exemplo, um exemplo de exocitose é a saída das proteínas produzidas dentro da célula lá nos retículos endoplasmáticos rugosos, que são mandadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz um empacotamento. Esse pacote com proteínas não é suficientemente pequeno para sair pelos poros da membrana, e sim, quando ele sai, ele leva pedaços da própria membrana celular, uma exocitose, gasta energia para isso.
células que fazem bastante exocitose normalmente são células de tecido glandular, glândulas mamárias, glândulas esofágicas, glândulas intestinais, no caso do ser humano, tá? Esses foram os transportes através da membrana. Notem que agora já entra no citoplasma. Então, resumidamente, eu posso dizer que existem 3 tipos de transportes passivos e 3 tipos de transportes ativos. Os 3 passivos, aqueles que não gastam energia, são, por ordem, que eu falei agora, a difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples ocorre sem a ajuda de proteínas da membrana, difusão facilitada ocorre com proteínas da membrana e osmose vai ocorrer a passagem, a entrada e saída de água, a entrada e saída de solvente. Tá? Os 3 não gastam energia e os 3 dependem de concentração. Tá legal? Os transportes ativos, como o nome está dizendo, ativos, eles gastam energia, gastam ATP, são também em 3. Pela ordem que nós abordamos agora, a bomba de sódio e potássio, a entrada e saída de sódio e potássio, que a nossa célula se preocupa o tempo inteiro com isso. As endocitoses, que são fagocitose e pinocitose, tá? Fagocitose e pinocitose, e as exocitoses, que é a saída de algo da célula, algo grande, que sai gastando energia. Aí, relembrando um pouquinho, um tipo de exocitose é a plasmocitose, que é quando a saída de resíduos. Por exemplo, a célula foi lá, uma célula de uma ameba, de um protozoário, fez fagocitose, gerou vacúolo digestivo, fez digestão intracelular, digeriu tudo que podia, sobraram partículas grandes, ficou lá um resto. Esse resto é excretado da célula, eliminado da célula, sai da célula por pinocitose. São restos da digestão, é quando saem substâncias tóxicas. E, aliás, só para finalizar mesmo, às vezes as próprias organelas velhas, tipo mitocôndrias velhas, cloroplastos velhos, organelas que deixaram de funcionar, são digeridas por dentro da célula pelos lisossomos. Vai ocorrer a digestão intracelular dessas organelas velhas pelos lisossomos, tá? Então, se não me engano, isso chama apoptose. É isso mesmo, apoptose. Valeu, era o que nós tínhamos para hoje. Estudem, anotem dúvidas. Conversamos nas aulas online.